Olá pessoal, voltamos com a nossa leitura do livro Crie o Mundo que Você Quer Ver e hoje nós vamos concluir a segunda parte do capítulo 3, que é intitulado Subindo ao Próximo Nível. O povo deve ter entrado em comoção quando ouviu esse relatório negativo, porque Caleb teve de calá-los. Eles haviam saído do Egito e, quando estavam no limiar de entrar na terra que Deus lhe havia prometido, receberam este relatório terrível. Mas Caleb encorajou o povo de acordo com os pensamentos de Deus. Ele lhes disse: podemos tomar a terra. Para Caleb, isso era um fato. Não havia dúvida na sua mente. Ele não disse: vamos fazer uma reunião de oração para ver se essa é realmente a vontade de Deus. Não. Ele sabia que era a vontade de Deus que eles possuíssem a terra. Todas as 12 pessoas que Moisés escolheu para espiar a terra eram consideradas líderes. Elas foram escolhidas para ajudar Moisés a dirigir os assuntos do povo. Os 2 espias que mantiveram os olhos e os pensamentos na promessa de Deus e não nas circunstâncias foram Caleb e Josué. Eles seguiram suas convicções. Josué capítulo 14, versos 7 e 8. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Josué e Caleb deram um bom relatório ao povo, um relatório alinhado com o pensamento de Deus. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo... Números 14, do verso 6 ao 9. A terra pelo meio, da qual passamos a espiar, é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nula dará terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Josué e Caleb conheciam a promessa que Deus lhe havia dado e estavam determinados a recebê-las. Eles mantiveram a mente focada nela. Eles tinham fé, acreditavam e foram e possuíram a terra que Deus disse que pertenceria a eles. Mas tiveram de esperar 40 anos para fazer isso, porque o resto do povo deixou que o relógio negativo influenciasse seu modo de pensar. Porque Josué e Caleb foram os únicos que disseram, nós podemos. Eles foram os 2 únicos da primeira geração que entraram e possuíram a terra. E Deus escolheu um deles, Josué, para ser o líder. Josué capítulo 1, do verso 1 ao 5. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu lhes dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Essa geração de israelitas pensava diferente da anterior. Antes de poderem possuir a terra prometida, eles tinham de trocar a mentalidade de escravo por uma mentalidade vencedora. A mentalidade de escravo diz, não posso fazer isso, não posso. A mentalidade de vencedor diz, tudo é possível, posso vencer, terei tudo o que Deus me prometeu. Muitas pessoas no meio da batalha são como os 10 espias que basearam o pensamento nas circunstâncias
que os cercavam. Os espias disseram: vimos os gigantes e eram como os gafanhotos aos olhos dele. Não podemos atacar essas pessoas e vencer. Eles são fortes demais para nós e as cidades são fortificadas. Não podemos tomar a terra. Assim como os israelitas, muitas pessoas hoje são derrotadas pelos próprios pensamentos. Oh meu Deus, o que vou fazer agora? Por que isso está acontecendo comigo? Deus disse aos israelitas que eles iam dar a eles a terra, que ele ia dar a eles a terra, mas ele nunca prometeu que eles não tinham de lutar. Quando Caleb disse: subamos de uma vez e possuamos a terra, Números 13:30, ele estava dizendo que eles iam ter de exercer alguma autoridade para tomar posse do que lhes pertencia, uma vez tendo entrado na terra prometida. Eles tiveram de tomar Jericó, provavelmente a maior cidade murada até então conhecida pela humanidade. Depois eles tiveram de lutar para tomar o restante da terra. Canaã, com todos os seus bens e sua abundância, representa para nós um tipo de caminhada de fé. Deus nos deu muitas promessas na sua palavra, mas teremos de lutar algumas batalhas de fé se quisermos tomar posse dessas promessas. E quando mantivermos nossos pensamentos focados no plano que Deus tem para nós e cremos na sua palavra, passaremos por todos os testes, provas e batalhas vitoriosamente. Assim como Josué e Caleb presenciaram ter um relatório de fé, em vez de dizer: ó Deus, o que vou fazer agora? Precisamos ter uma mentalidade vencedora. Principalmente precisamos dizer: não permitirei que o diabo me derrote. Não deixarei o diabo tomar a minha família, ou meu casamento, ou a minha saúde. Não há nada que possa me destruir, porque Deus está ao meu lado. Precisamos mudar nosso modo de pensar. Ele não deve se basear no que vemos, sentimos, provamos, tocamos ou cheiramos. O modo de pensar correto gera um modo de crer correto. E crer corretamente produz resultados vitoriosos. O modo de pensar errado gera incredulidade e atos errados que não trazem nada a ver, nada a não ser derrota e morte. Não sei quanto a você, mas eu escolho a vitória. As maiores batalhas que já foram travadas acontecem em nossa mente. É nossa mentalidade que nos vence e não nosso inimigo. As crises acontecem com todos nós. E quando acontece, temos de estar tão cheios dos pensamentos de Deus, que ao sermos pressionados pelo inimigo, o que sairá de nós é a palavra. É como mergulhar em uma esponja na água. Quando você espreme essa esponja, a água sai. Quando o inimigo se levanta contra você e começa a espremê-lo, o que vai sair? Oh meu Deus, o que vamos fazer? Ou você vai dar de ombros, ser forte e corajoso, deixar a palavra se sair de você? Forte e corajoso. Ir para um novo nível requer coragem. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo tudo quanto a lei meu servo Moisés te ordenou. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Josué 1, versos 6 ao 9 diz assim: No tu mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Observe que o Senhor disse 3 vezes a Josué para ser forte e corajoso. Os fracos de coração nunca realizaram nada. Precisamos ser corajosos, dispostos a dar um passo de fé sem nada debaixo de nós, a não ser a palavra de Deus.
Quando meditarmos na palavra de Deus e pensamos em linha com ela, isso nos dá a força e a coragem de que precisamos para tomar posse do próximo nível. E à medida que pensamos para o próximo nível, é bom nos lembrarmos das bênçãos de Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Salmo 103, verso 2. Muitas vezes, pensar nas bênçãos de Deus tira nossa mente das circunstâncias. Cantar louvores ao Senhor a mantém focada nele. Aqueles que estiveram no exército sabem que cantar uma cadência enquanto se marcha mantém a mente longe dos pés inchados, das costas que dói ou de qualquer outra coisa que esteja dolorida. Os israelitas, desde a primeira geração, certamente não estavam pensando nas bênçãos de Deus. Eles estavam totalmente focados nos gigantes, nas cidades fortificadas e em todas as outras circunstâncias que os estavam impedindo de tomar posse da terra. Vez após vez, eles haviam visto os milagres de Deus. O Senhor havia mostrado a eles o seu poder. Ele havia cuidado deles no deserto, mas em vez de ativar sua fé, lembrando-se das bênçãos, eles simplesmente disseram: não podemos tomar a terra, e morreram no deserto sem receber a promessa de Deus. Mas a segunda geração se recusou a agir das pegadas deles, por terem focado nas bênçãos de Deus e por terem permitido que ele mudasse o modo de pensar deles, de uma mentalidade de escravo para uma mentalidade vencedora. Eles estavam prontos para ir para o próximo nível. Eles puderam entrar e possuir a terra. É muito importante manter a mente focada nas bênçãos de Deus se você quiser passar para o próximo nível. Você pode estar enfrentando todo tipo de circunstâncias negativas, mas mantenha os pensamentos alinhados com a palavra de Deus. Dê a ele louvor, porque os planos do diabo para você não podem se cumprir. Ao começar cada dia, encha a mente com a palavra, em vez de dizer: "Oh, não, mais um dia, eu já imagino o que vai acontecer." Comece a declarar: "Este é o dia que o Senhor fez. Eu me alegrarei e me regozijarei nele." Senhor, faça com que alguém a quem eu possa falar sobre ti no meu caminho. Um dos nossos alunos graduados no Instituto Rema disse certa vez que a coragem vem quando a causa é maior que as circunstâncias. Josué e Caleb tinham uma causa e um propósito que os motivava a entrar nesta nova terra. Nossa causa e nosso propósito é sair e falar para as pessoas sobre Jesus, para libertá-las das cadeias do pecado, da doença e da enfermidade. Mas às vezes estamos desfrutando tanto as nossas bênçãos que nos esquecemos da nossa causa. Graças a Deus pelas suas bênçãos, mas é importante nos protegermos da tentação de apenas ficarmos sentados desfrutando as bênçãos dele e de nos esquecermos do propósito da nossa existência. Por isso, não desanimamos. Segundo Coríntios capítulo 4, verso 16, diz assim. Diz isso: por isso não desanimamos. Muitas pessoas desistem, elas param, desanimam ou desistem porque não têm uma causa ou se esqueceram dela. Se quisermos passar para o próximo nível, precisamos nos lembrar da nossa causa e viver para ela e para o nosso propósito. Quando nossa prioridade for Jesus Cristo e servir a Ele, a coragem virá. É hora de se preparar para passar para o próximo nível. Descubra as ideias e os princípios que operam nesse nível. Renove a mente de acordo com a palavra de Deus e medite nela para poder ter os pensamentos certos que o levarão para lá. Adquira a mentalidade certa, uma mentalidade vencedora, e recuse-se a permitir que seus pensamentos o mantenham cativo. Você pode vencer a batalha da mente e possuir sua terra prometida. Aqui encerramos o capítulo. Vamos para o próximo nível, para o próximo capítulo.